TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Corpo de Bombeiros contém princípio de incêndio em apartamento. Prefeitura inicia plano de vacinação em idosos com idade entre 80 a 84 anos. Governo de Minas anuncia fechamento de lojas e toque de recolher em algumas regiões do estado. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje para conter um princípio de incêndio em um apartamento na Avenida Senador Montandon, em Araxá. A guarnição compareceu ao local por volta do meio-dia. Segundo informações da solicitante, o princípio de incêndio se deu após uma panela com óleo pegar fogo, alastrando-se pela cozinha. Como o espaço contava com um depurador, as chamas atingiram o eletrodoméstico e os azulejos próximos ao fogão. Ligaram pro meu marido, falando que estava saindo uma fumaça do apartamento da minha mãe. Aí eu liguei aqui para ela não atendeu o telefone, imediatamente eu entrei dentro do carro e vim aqui. O pessoal do Corpo de Bombeiros já estava aqui junto, a gente entrou junto. Aí encontramos já assim, o fogo já tinha sido apagado, ela mesma já tinha apagado junto com os vizinhos. Foi um susto, ainda mais sabendo que ela estava aqui, ela está em dificuldade de locomoção, né, por causa do joelho. Aí a gente assusta bastante. Fomos acionados para atendimento de ocorrência de incêndio no apartamento e a guarnição, quando chegou no local, já estava controlada a situação. A própria moradora conseguiu debelar um incêndio que era numa panela com óleo. Estava no fogo, ela esqueceu e foi atender uma pessoa e quando ela voltou já estava o incêndio. Em situações como essa, o correto é abafar o recipiente com um pano úmido, mas se caso isso não for possível, é importante frisar o que deve e o que não pode ser feito. Não jogar água, em incêndio quando a panela está com fogo e isolar o local, chamar rapidamente o Corpo de Bombeiros via 193. A Polícia Militar prendeu uma adolescente de 17 anos, juntamente com a sua mãe, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Servato 4, em Sacramento. A Polícia Militar visualizou 2 indivíduos conhecidos no meio policial que fugiram quando viram a PM. Um adolescente de 17 anos foi alcançado próximo à sua residência, onde foram localizados 22 papelotes de cocaína, 14 buchas e um cigarro de maconha, um telefone celular e certa quantia em dinheiro. Foi dada voz de prisão em flagrante para a mãe do adolescente por associar-se com o filho na traficância de drogas e o material foi apreendido. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em uma carreta que pegou fogo no quilômetro 594 da BR-262, em Campos Altos. O veículo seguia sentido crescente na via quando percebeu que uma fumaça saía de um par de rodas. Imediatamente estacionou no acostamento e tentou controlar as chamas com o uso de extintores. Sem sucesso, o motorista desatrelou a carreta enquanto toda a carga, comportada por produtos diversos, era consumida pelo fogo. A pista ficou interditada por aproximadamente 4 horas, ocasionando 4 quilômetros de congestionamento de ambos os sentidos. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve vítimas. E no próximo bloco, 2 pessoas foram encaminhadas à UPA de Araxá com suspeita de Covid-19. E Prefeitura inicia plano de vacinação em idosos com idade entre 80 e 84 anos. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando
foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de hoje para atender 2 pessoas com suspeitas de Covid-19 em Araxá. Às 8h30 da manhã, a primeira vítima localizada no centro da cidade reclamou de sintomas comumente relacionados ao coronavírus. E às 10h10, outra pessoa solicitou os militares no bairro Guilhermina Vieira Chaé para transportar um paciente até a UPA, também com sintomas parecidos. As 2 vítimas foram encaminhadas à ala especial de Covid-19. O Corpo de Bombeiros Militar de Araxá informa que, em casos parecidos, é essencial isolar o paciente, ligar imediatamente no número de emergência 193 e seguir as orientações do radiooperador. Acompanhe agora a previsão do tempo para Araxá e região. Para esta sexta-feira, a temperatura pode variar entre 19 e 29 graus, com pancadas de chuva à tarde em Araxá. Os termômetros de Ibiá podem ficar entre 21 e 31 graus. Em Tapira, a temperatura mínima registra 19 e a máxima 27, com 90% de chances de chuva. Em Santa Juliana, os termômetros variam entre 20 e 30 graus. E Sacramento registra mínima de 21 e máxima de 29 graus para o dia de amanhã. Seguindo a orientação do Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal, a Prefeitura de Araxá iniciou hoje a vacinação em idosos entre 80 e 84 anos. A aplicação segue até amanhã pelo sistema Drive-Thru em 3 unidades de saúde. Não é necessária a realização de cadastro no ato da vacina, apenas a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do SUS também. Para idosos acamados, a família deve se dirigir à unidade mais próxima da residência e a equipe de saúde fará o cadastro do paciente e marcará a visita domiciliar para a vacinação. A aplicação está sendo realizada nas unidades Uninorte, Unileste e Unisa, das 14 às 19 horas. A seguir, Prefeitura de Araxá investe 24,11% de recursos próprios na saúde. E Governo de Minas determina medidas restritivas contra a Covid-19 em regiões críticas do estado. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e, com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa.
Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. Para tentar frear o avanço da pandemia no estado, o governo de Minas anunciou ontem uma nova onda do Plano Minas Consciente. A mudança inclui o fechamento de lojas e toque de recolher nas regiões em estado crítico. Na coletiva, Romeu Zema reiterou a expectativa da chegada de 8 milhões de doses no estado até abril. Elas virão promessa do governo federal pelo programa de imunização do Ministério da Saúde. Mas até lá, é preciso, segundo o governador, adotar medidas mais restritivas para controlar o avanço da doença. Minas Gerais teve 6.500 casos registrados nas últimas 24 horas, com 227 mortos. Nós não podemos perder o controle, deixar acontecer em Minas aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais, que é essa desassistência generalizada. Tudo o que podia ser feito, foi feito, como eu disse. Aumentamos o número de UTIs, de leitos de enfermaria, mas agora nós chegamos num ponto no Brasil que não há mais médicos, inclusive. A onda roxa não é opcional. Os cerca de 80 municípios das regiões Noroeste e Triângulo Norte são obrigados a adotar, a partir desta quinta-feira, as medidas restritivas. Elas servem para restabelecer a capacidade de assistência hospitalar nestas regiões que, infelizmente, tiveram aumento do número de casos, de internações em UTIs e também de mortes. O prazo das restrições é de 15 dias e afeta as atividades econômicas e de circulação de pessoas nas duas regiões. A proibição de circulação de pessoas e veículos para atividades não essenciais. Nós teremos também um toque de recolher entre 20 horas e 5 horas da manhã nessas regiões. A proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado. A proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto para realização ou acompanhamento de consultas e realização de exames médicos hospitalares. Teremos a proibição de realização de reuniões presenciais, inclusive pessoas da mesma família que não coabitam. Isso é muito importante. Proibida a realização de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração e a existência de barreiras sanitárias de vigilância.
As regiões Norte, Triângulo Sul e Leste do Sul estão sob observação e podem ser enquadradas na onda roxa caso indicadores de saúde piorem. Muito importante lembrar que a perspectiva que nós temos da onda roxa é que ela seja adotada por 15 dias. Findo esse prazo, nós acreditamos que comece a baixar os casos nas regiões. A Câmara Municipal realizou na tarde de ontem uma audiência pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde em Araxá. De acordo com os dados apresentados, 24,11% de recursos próprios do município foram aplicados na saúde, conforme a Lei Complementar 141/2012, onde o mínimo constitucional é de 15%. Sob o plano de cargos e salários para os servidores da saúde, a Secretaria afirmou que é uma das metas da pasta e que os estudos para sua efetivação estão adiantados. As sessões da Câmara estão sendo realizadas sem a presença do público em decorrência da pandemia. A comunidade pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo canal da Câmara Municipal no YouTube. E fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. A importância internacional do metal nióbio é incontestável. É possível encontrá-lo em praticamente tudo junto ao aço, fazendo-o assim mais nobre ainda. Verdade, verdade, verdade. É a nossa querida Araxá que guarda reservas enormes de centenas de milhões de toneladas, com capacidade de atender quase a totalidade da necessidade mundial. Vamos lá. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, explora em alta tecnologia esse imenso patrimônio natural. Ato contínuo, por acordo firmado com o Estado de Minas Gerais, 25% desses dividendos operacionais são direcionados para a Codemig, empresa estatal que tem o mais absoluto comando de onde investir essa dinheirama toda. E quem manda na Codemig? O governo de Minas, ou seja, o senhor governador Romeu Zema Neto. E é aí que começa o X do raio-x. Vocês sabem quanto dessa fortuna, bilhões e milhões de reais, retornam para Araxá? Pouquíssimo, minha gente. Praticamente nada. Esses recursos são espalhados por Minas Gerais afora e a nossa cidade fica com migalhas. Logo aqui, de onde sai tanta riqueza. Mas o grande diferencial dessa história é que agora nós temos um governador araxaense, nascido e criado aqui, que pode tranquilamente sanar esse quadro de injustiça. Senhor governador Romeu Zema Neto, por que não direcionar merecidamente, vale frisar, merecidamente, uma boa parte desses recursos para Araxá? Não é privilégio, não. É justiça. Senhor governador, por que não investir, por exemplo, 30% desses dividendos na nossa educação, na nossa saúde, na nossa segurança pública de Araxá? Governador Romeu Zema Neto, com todo respeito, pense nesse binômio: merecimento e justiça. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Você acompanha agora o Café Sintonia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio
Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898. B. 1889. Ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma, de que me vem de forma assim tão caudalosa.